Rodolfo, a Mara de São José dos Pinhais, Paraná, ela nos coloca a seguinte questão. Ela gostaria de uma orientação, pois vive com um rapaz mais novo, 23 anos que ela, e tem uma filha que não aceita. Já são 8 anos de convivência e até hoje ela sofre muito. Eu gostaria de falar alguma coisinha para a Mara, se você me permitir. Claro, por favor. Olha, exceto se houver algo que de fato motive a sua filha, você deve conversar com o seu companheiro, com o seu marido, para que procure facilitar as coisas para o relacionamento. Talvez a menina se sinta ameaçada com algumas coisas, principalmente em ter que dividir o amor da mãe. Mas antes disso, eu gostaria que você fizesse uma reflexão e percebesse se você tem dado a devida atenção para sua filha. Porque muitas vezes nós nos esquecemos um pouco quando mães de sermos mulheres e quando mulheres de sermos mães. Às vezes, uma mulher fica tão encantada pelo seu companheiro que acaba deixando de lado os filhos. Reflita se não é isso que está acontecendo. Num segundo momento, também muito importante, converse francamente com a sua filha, de mulher para mulher, de mãe para filha, e pergunte a ela se acontece alguma coisa que ela gostaria de compartilhar com você. Se ela tem percebido alguma coisa que a incomoda, né? Às vezes pequenas coisas, às vezes uma cara feia quando ela leva amigos em casa, alguma coisa que ela se sinta incomodada. Eu acho que o diálogo é a melhor saída. Eu acho, Denise, que essa pergunta ainda faz gancho com o vídeo da semana passada, não? Pensei nisso. Semana passada nós tratávamos aqui de uma outra pessoa que tinha uma dificuldade com a mãe, porque parece que a mãe rivaliza um pouco com ela, né? E aí nós falávamos o quanto a relação de pais e filhos, embora seja algo necessário, que faça parte da vida, que inclusive pode e deve ser saudável, não por isso também não tem seus conflitos, seus dilemas e suas dificuldades. Ainda mais quando é mãe e filha. Isso é mais frequente mesmo. Uma coisa que eu estava pensando, desculpe interromper, mas uma coisa que eu estava pensando é que a diferença de idade também deve aproximar muito o padrasto da idade da própria menina. Exatamente. Então, é claro que nós estamos diante de um cenário, né, quando ela coloca, que a relação de uma mãe com a sua filha geralmente tem mesmo, porque são relações humanas, ainda que esteja envolvida nessa relação a mãe e a filha, né? Não deixa de ser relação humana, com suas dificuldades. Agora, com isso, talvez se torne mesmo mais delicada a relação. A Denise levantou algumas questões, né? Se a sua filha não se sente um pouco deixada de lado, se você dá a devida atenção. Mas eu também quero levantar um outro aspecto, se não for esse que a Denise também já colocou. Se você não precisa ter uma conversa com a sua filha, para que ela possa aceitar que a mãe dela tem direito a se relacionar, a ter um namorado, a ter sexualidade. Você já parou para pensar que todos nós achamos de alguma forma, não com a razão, porque isso a gente sabe, mas a gente tem uma certa impressão que pai e mãe não têm sexualidade. E por mais que a gente saiba que isso não acontece, os jovens até falam eca, quando pegam os pais se beijando, se abraçando, né? Ou quando são tocados alguns assuntos sobre sexo, que os jovens não aguentam ouvir dos seus próprios pais. Eles são muito liberais da porta da rua para fora. Exatamente.
Então, eu acho que ela perceber que a mãe dela tem um namorado 20 anos mais novo, pode causar um certo incômodo. Eu vou repetir, a Denise levantou questões muito pertinentes que você deve levar em conta, né? Inclusive, se essa relação sua com o seu namorado é saudável, porque talvez não seja uma questão de idade. Poderia ser com alguém da sua idade, mas se não é uma relação saudável, sua filha não vai querer isso para a mãe dela, né? Mas tirando essa possibilidade, eu acho que faz parte desse contexto que uma filha se sinta um pouco incomodada de ver a mãe sendo capaz de ter um namorado mais novo, querendo viver sua vida, ter a sua sexualidade, porque eu acho que com um rapaz mais novo fica mais evidente. Fica mais aparente, com certeza. A questão da sexualidade de alguma forma. E não necessariamente o que os une pode ser um grande elo sexual, mas as pessoas, até por preconceito, vinculam. Isso. Né? Às vezes é por companheirismo, é lógico, a sexualidade faz parte, mas às vezes é até mais por outras razões. Mas salta aos olhos a questão da sexualidade, principalmente quando o parceiro é mais jovem. A Denise tocou na palavra certa, que é a última coisa que eu queria te dizer. Preconceito. Então, nessa conversa que você deve tentar levar com a sua filha, você também deve colocar a questão do preconceito. Porque é fato que nós temos preconceito, sim, com a questão da idade numa relação, né? Então, o fato de você ser mulher já tem mais preconceito de querer refazer sua vida amorosa do que se fosse um homem. O fato da sua relação ser com um rapaz mais jovem tem mais preconceito ainda, porque fica parecendo que o que você quer dele é sexo, né? Então você precisa dizer para sua filha: olha, filha, se não é uma relação que me faz mal, se não tem nada nele que me prejudique ou te prejudique, se você tem que lidar comigo namorando, você também tem que pensar se não é preconceito que todos nós temos. Infelizmente, ver uma mulher querendo ter sua vida, inclusive sexual, com um homem mais novo, gera em todo mundo piadinhas, brincadeiras. Sua mãe, hein? Né? Então, eu acho que isso é lamentável, mas existe. Então, chame sua filha à reflexão se ela não está, sem mesmo se dar conta, reproduzindo um preconceito e não aguentando a sua relação, muito mais por vergonha, porque ela sabe que é assim que as pessoas pensam e ela não quer que as pessoas pensem assim da mãe dela, do que de fato ela ter problema com a sua relação. Então são várias questões importantes que precisam ser levadas em conta para que nem a relação com a sua filha fique estragada, mas que também o seu relacionamento, se não tiver nada contrário, sofra por causa disso. Só um parênteses pessoal, um depoimento, né? Minha mãe casou-se com meu pai em 1950. Ela 10 anos mais velha que ele. Ouviu todo tipo de barbaridade. Né? E quem ajudou minha mãe foi minha avó, filha de imigrantes e analfabeta. Mas ela foi capaz de falar para minha mãe: você gosta dele e ele gosta de você. Que bom. Vocês têm que ficar juntos. Você está aqui por causa disso. Por isso eu sou. Viveram felizes até que o papai foi mais cedo que ela e ela ficou revoltada. Ela achou muita injustiça. Muita injustiça. Mas vamos trabalhar. Vamos falar agora, Rodolfo, de um amigo nosso, o José Henrique, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele diz: gostaria de uma orientação a respeito do significado das celebrações da Páscoa. Ela é uma festa somente dos cristãos? E aí, é contigo, Rodolfo. Inclusive, eu quero que você faça uma diferenciação, se você puder. Agora eu também vou fazer a minha pergunta. Eu quero que você faça uma diferenciação da Páscoa dos judeus. Então,
como inclusive nosso vídeo vai ao ar, né, às quintas-feiras, e de hoje já é quinta-feira santa, essa pergunta que chegou, inclusive várias outras chegaram nesse sentido, né? Que a Páscoa é uma festa cristã, porque ela é a celebração da Páscoa de Jesus. O que quer dizer Páscoa? Quer dizer passagem. Né? Pesha em hebraico, falando da Páscoa judaica. Ou seja, a passagem de uma vida vivida no Egito pelos judeus, de opressão, eram escravos mesmo do faraó, né? Não é, a gente diz, às vezes na Páscoa a gente sentimentalizou um pouquinho, Denise, assim, passagem de uma vida velha para uma vida nova. Ficou uma coisa um pouco desgastada esse refrão e ninguém sabe bem o que isso quer dizer. A Páscoa primeira dos judeus, que dá origem à Páscoa cristã, é uma passagem real. Aqueles homens e mulheres eram escravos no Egito. Eles eram considerados sem nome, sem rosto, sem identidade. Comiam o que sobravam, morriam trabalhando sem nenhum direito, eram postos a todo tipo de vergonha, de humilhação, e Deus teve piedade daquele povo e disse: eu vou descer aí para libertá-los. Então a Páscoa é uma festa muito importante, porque ela é uma festa de libertação. Deus não quer nenhum filho, nenhuma filha vivendo como escravo. Nenhum tipo de vida indigna, onde a pessoa não possa viver com dignidade, com justiça, com direito. E Jesus celebrou, porque ele era judeu, nunca é demais lembrar, com seus apóstolos, essa Páscoa judaica. Né? E dentro da Páscoa judaica, Jesus fez a sua Páscoa, a sua passagem. Justamente porque Jesus queria continuar falando do Deus que liberta seu povo, é que ele foi morto. Porque os poderes da época, como os de hoje, não querem ouvir falar, não querem que se fale de justiça, de direito, de dignidade, de vida, de libertação. São palavras um pouco proibidas assim, não é? E Jesus, por tê-las dito e por tê-las vivido e celebrado com seus apóstolos, ele foi morto. E fez a sua passagem. E está vivo. Né? Essa é a grande mensagem da Páscoa. Mesmo para quem não acredita. A pessoa pode, né, Denise, não ter uma fé religiosa. O Winnicott diz isso. Mas a capacidade de crer em alguma coisa faz parte da vida, é essencial. De ter esperança, né, em algo. De ter esperança. Então a Páscoa não é só para os cristãos, né? Nem mesmo para os judeus que não celebram a Páscoa como nós celebramos agora, como a Páscoa de Jesus e a nossa junto com a dele. Mas a Páscoa como libertação do Egito. Sendo judeu ou cristão, o importante da Páscoa é a lembrança de que a vida se renova, de que tem esperança, de que ela pode caminhar por libertação, em busca de liberdade. Né? O Jung, que também é um outro grande analista, uma personalidade tão importante na história da psicologia, ele gostava de estudar os mitos, né, Denise, para dizer o quanto eles influenciam na nossa psicologia pessoal. Então, ele dizia, o quanto a ressurreição de Cristo, e não entendam aqui mito como falsidade ou mentira ou algo que não existiu. Não é essa a concepção verdadeira de mito. Quer dizer, são histórias que elas têm um profundo efeito em nós. Arquetípicas, né? Arquetípicas. Que vem de geração em geração. Né? Exatamente. E ele dizia, a ressurreição de Cristo provoca, mesmo quem não crê, essa história, esse acontecimento, essa mensagem na psique humana, a realidade da transformação pela qual se pode passar. E eu acho que essa é a grande mensagem da Páscoa, né? Mesmo para quem diretamente não crê. E para quem crê, óbvio, é mais importante ainda porque fica no sentido religioso também, das celebrações, das missas, dos cultos, seja lá do que for, que também é uma oportunidade
mas eu acho que é a questão de ter fé em algo, ter esperança, acreditar na força da vida. Para eu encerrar, talvez Denise também querendo dizer mais alguma coisinha, eu gosto de dizer que a Páscoa de Jesus, Denise, que no fundo é a nossa também, da luta diária por libertação, é a festa da teimosia da vida. Às vezes a vida não tem motivo algum para se animar, para se celebrar, para acreditar. Mas a vida é teimosa, não é? Mesmo em face da morte, a vida é teimosa em achar os seus caminhos. E é por isso que nós nos levantamos da cama todos os dias. É por essa esperança que nos mantém vivos. Beijão, até a próxima. Então, boa Páscoa, boa semana e até quinta-feira.